A paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para juntos celebrarmos o nome do Senhor. E nessa quinta-feira, uma quinta-feira abençoada que o Senhor nos concede na sua presença, Deus seja louvado grandemente, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Você que faz parte desse canal, você é um abençoado. Eu declaro bênção sobre a sua vida nesta manhã, nesse dia, sobre a tua casa, sobre a tua família. E não esqueça que você é alvo de oração desse pastor. Que Deus te abençoe grandemente, Deus te guarde, Deus te proteja. Deus esteja com você em todo o tempo da sua vida. E você, amado, amada, que está nos assistindo agora pela primeira vez. Olha só, que honra ter você nos assistindo, prestigiando o nosso trabalho. Esse trabalho ele vem desde 2013, que Deus nos abençoou, começou com mensagens em áudio, e agora nós transformamos em vídeo, Graças a Deus que o Senhor é maravilhoso por sempre ter nos abençoado, Seja bem-vindo, Deus te abençoe. E não esqueça, no final você pode dar o gostei, não tem problema, assim o vídeo tem relevância no YouTube. Eu quero falar com vocês hoje em Salmo 32, verso 3, aí diz assim, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Em outras palavras, em outras traduções está escrito, enquanto eu não tinha confessado meus pecados, meus ossos secavam. Então, meus amados, eu quero falar com você um pouco sobre catarse. Essa palavra que ela tem um significado no grego, ela significa purificação. Ela pode ser utilizada, tem áreas de conhecimento como a psicologia, a medicina, a religião, a educação. Ela tem viés para cada uma dessas áreas de conhecimento, tem um conceito. O grego traz essa questão de purificar. Mas eu quero me reter a essa questão da psicologia, Como é essa catarse no entendimento dessa área de conhecimento chamada psicologia? Então, assim, essa área de conhecimento na catarse é um método que leva as recordações recalcadas para a consciência, olha só, trazendo libertação para as emoções ou sentimentos reprimidos. Ou seja, durante a nossa vida, amados, nós passamos por situações alegres, situações negativas. Essas situações sendo alegres ou negativas e elas sendo relevantes para a nossa vida, na nossa vida, essas situações tiveram um papel importante na nossa vida, elas são arquivadas no nosso cérebro, o cérebro arquiva essas situações e guarda. Por isso que ele fala que quando essas situações são traumáticas, o próprio inconsciente recalca ali, guarda, reprime. Por quê? Porque essas informações vindo à tona, sendo trazidas à consciência, elas podem trazer um certo sofrimento para a pessoa. Ela vem carregada de uma emoção muito forte, ela vem carregada de um sofrimento muito forte, ela pode ser consequência de um abuso, ela pode ser consequência de uma situação que você viveu, ela pode ser consequência de um trauma muito grande que você vivenciou. Então ela tem um peso emocional muito grande. E às vezes é necessário que a própria mente, digamos assim, o próprio inconsciente reprima isso, porque isso pode trazer sofrimentos para vocês. E essas situações de catarse é quando há uma liberação dessas emoções ou sentimentos que ficaram reprimidos. Só que essas situações, amados, elas não são fáceis de serem liberadas. Por quê? Porque são conteúdos muito graves, muito pesados, Por exemplo, no caso de um abuso, não é fácil de uma pessoa
verbalizar sobre o abuso, verbalizar de como isso acontecia, o medo, né? O próprio medo, né? De ser reconhecido como ou reconhecida como um abusado, uma abusada, né? E esse sentimento reprimido, né, é muito forte, é difícil de ser trazido à tona, né? Essa catarse também, ela é um momento em que aquilo que está escondido se manifesta, né? Aquilo que foi traumático, aquilo que foi muito negativo, aquilo que foi significativo na vida desse sujeito e que ele não consegue ter o controle, ele não consegue ter domínio sobre isso, e se essa situação vier à tona, pode trazer prejuízos. Então, como se livrar dessas situações? Bom, nós temos aí Davi falando dessa situação, né? Que enquanto ele não confessou aquilo que ele chama de pecado, né? O pecado, enquanto ele não confessou isso, os ossos dele se secaram. Então, assim, como a gente pode entender isso? A gente pode entender isso em algumas situações. Existem alguns tipos de doença em que o emocional é tão forte que ele transfere para o corpo, né, essa dor, né? E aí o corpo recebe desse emocional, o físico recebe desse emocional e acaba mostrando, né, uma dor, algo que é visualizado, né? Mas traz esse viés emocional. São as doenças psicossomáticas, né? Então, essa situação se assume em que Davi tinha o entendimento de que se ele não jogasse isso, se ele não liberasse essas emoções, ele ia sofrer. Ele ia sofrer, seu corpo ia definhar literalmente, fisicamente e emocionalmente. Por quê? Porque aquilo que estava alojado nele, ali guardado, estava trazendo um prejuízo muito grande para o seu emocional. Né? E a gente sabe que o emocional, afetivo, o sentimental, eles são muito fortes, mais fortes do que o próprio físico. Né? Então, o que vai acontecer aí? Ele precisava verbalizar, né? Verbalizar. Você, na condição de situações que estão guardadas, reprimidas, você pode procurar um profissional, né? Para te ajudar a jogar isso para fora, né? Eu não estou aqui dizendo, desqualificando a palavra de Deus, não. Pelo contrário, né? O Senhor, ele coloca pessoas profissionais, né, para que a gente possa buscar ajuda, nesse sentido. Né? Por quê? Porque o processo humano é que você tente verbalizar isso. E às vezes sozinho você não consegue, e aquela dor te, te, te persegue. Em determinados momentos ela aparece, em determinados momentos você age de uma forma diferente, em determinado momento você se comporta de uma forma diferente, isso às vezes é visualizado. E isso causa um certo desconforto para as pessoas, né? Por quê? Porque às vezes isso é visualizado por alguém. Então você precisa trabalhar isso ao ponto de que? De liberar essas emoções, né? Então é bom procurar um profissional da área que vai te direcionar para isso. Por quê? Porque nós somos humanos. Nós somos passivos de situações, acontecem situações traumáticas na nossa vida e a gente precisa trabalhar essas coisas, né? Então, Davi precisou jogar isso para fora para poder começar a responder, tanto físico como emocionalmente, às situações. E é assim que nós temos que fazer, assim que nós devemos fazer, porque o Senhor nos dá todas as condições para nós olharmos para dentro de nós, trabalharmos nossa vida, nos libertarmos daquilo que às vezes nos incomoda, nos traz um certo desconforto e nos mantém aprisionados, tá bom? Que Deus te abençoe, Deus te guarde nesse dia, em nome de Jesus, amém.